Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu irei tratar sobre o assunto de prostituição. Peguei aqui um artigo no Wikipedia que diz o seguinte: a prostituição é a troca consciente de favores sexuais por dinheiro. Uma pessoa que trabalha neste campo é chamada de prostituta ou prostituto e é um tipo de trabalhador sexual. A prostituição é um dos ramos da indústria do sexo. O estatuto legal da prostituição varia de país para país a ser permitida, mas não regulamentado. Há um crime forçado ou não forçado, ou uma profissão regulamentada. Neste artigo podemos ver também que a prostituição é a prática mais comumente por mulheres, mas que também mostra que há um grande número de casos de prostituição masculina em diversos locais ao redor do mundo. Vemos neste artigo também leis que variam de país para país que regem esta prática do mercado do sexo. Pois em Israel, por questão já da religião judaica, a prostituição era severamente reprimida dentro da cultura judaica. Segundo a lei mosaica, as prostitutas poderiam ser sujeitas a penas severas até com a morte. Que no Brasil, prostituição já é considerado uma profissão, né? A mulher, o homem que segue nesse ramo, vendendo o seu corpo a fim de obter lucros, né, já é considerado profissões. Inclusive existem até sindicatos para quem desenvolve esse tipo de atividade. Vamos tratar agora desse assunto dentro das Escrituras Sagradas e ver o que conseguimos extrair a respeito desse assunto para bom proveito. Sabemos que a Bíblia é um livro muito antigo e que retrata todos os assuntos desde as eras remotas, desde o início da criação. E pode ter certeza, se nós procurarmos tratarmos sobre prostituição ou sobre qualquer outro assunto, a gente encontra nas Escrituras Sagradas. E podemos assim ver, pela palavra de Deus, que a prostituição era uma prática comum desde o início, depois ali da criação. Povos que foram povoando a terra, eles tinham comumente essa prática. Lá entre o capítulo 4 a 5 de Gênesis, a gente vê que toda a maldade ela abrangiu toda a face da terra e foi necessário o eterno Criador mandar um dilúvio para assim limpar toda a terra da devassidão, de toda a imoralidade, crimes e práticas pecaminosas que eram praticadas na época. No Novo Testamento aparece por inúmeras vezes a palavra prostituição. A origem da palavra que dá origem ao termo prostituição é uma palavra grega que é porneia, é proferida como porneia, que dá origem ao termo prostituição, como conhecemos. Vemos em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 18, o apóstolo Paulo falando, dando um conselho para que a cristandade fugisse da imoralidade sexual. O texto sagrado diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Dentre muitos erros que nós possamos cometer durante a nossa vida, entre pecados, muitos pecados a gente comete fora do corpo, mas um pecado que traz graves consequências para a vida de qualquer indivíduo é a prática sexual ilícita, porque atinge o nosso corpo, como o apóstolo bem diz. Ele diz que todos os pecados que o homem comete-os fora do corpo, né? Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Temos que levar em conta que o nosso corpo é algo sagrado para Deus, afinal de contas é templo do seu Santo Espírito. Em uma carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 19 e 21, Paulo vai falar que essa questão da imoralidade sexual, dessa carnalidade, é obras da matéria, da carne, é algo da corrupção humana mesmo. Diz o texto sagrado, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vejamos aí a advertência do apóstolo Paulo
citando aí vários pontos dos frutos da obra da carne, né? Que são esses pontos que foram citados. E Paulo deixa ciente que quem tais coisas pratica não herdarão o reino de Deus. Fora este conselho, esta passagem, vamos encontrar inúmeras outras passagens. Vamos ver advertências, conselhos da parte de Deus, deixado por meio de seus servos, para que assim nós cristãos venhamos nos conscientizar da importância de abster-se de toda imoralidade sexual. Quando é que a prática sexual ela se torna lícita? É uma prática que ela tem que ser praticada dentro do casamento, né? Aí sim é uma prática, se torna lícita, é algo aprovado por Deus no casamento. O casamento é algo tão sagrado que Deus deixou o casamento, primeiro casal lá no Éden, dizendo, né, que ambos seriam uma só carne, né? Ela é osso dos teus ossos, carne da tua carne, né? Creio que Adão ficou muito feliz. E quando temos a necessidade de saciar os nossos desejos, temos que procurar, conforme as escrituras ensinam. Se eu for casado, tem que ser com o seu cônjuge. O marido procura sua mulher, a mulher procura seu marido. Se não casado, procurar forças em Deus para refrear as forças da carne, que é uma batalha da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Não é algo fácil, mas também não é algo impossível. Na carta aos Hebreus, o escritor diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Como diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, tudo nós podemos. Por mais difícil que às vezes pareça, por mais impossível que pareça, a palavra de Deus continua nos dizendo: tudo nós podemos naquele que nos fortalece, a saber, o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Nele nós podemos todas as coisas. Se você gostou desse assunto, se foi de bom proveito para você, eu te convido a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que sempre que for postado um trabalho, você ser notificado e acompanhar os próximos vídeos que serão postados. Que Deus te abençoe. Fique na paz.